Professor Paulo, tá? Uma aulazinha voltada para o 7º ano, com tópico de porcentagem. Então, para a gente entender tranquilamente, a gente tem que entender que porcentagem tem 3 representações, tá? Que representações são essas? Bem, as 3 são a mesma maneira de você estar falando, eu vou preferir colocar assim. É a mesma maneira de você estar falando de uma mesma situação. As 3 representações são a fracionária, a decimal e a percentual, onde elas se complementam. Por exemplo, se eu quiser escrever 2%, é a mesma coisa de escrever o número decimal 002, que é a mesma coisa de escrever a fração 2 sobre 100. Toda vez que você tem um número sobre 100, ele já está na forma percentual. Assim como, se eu escrever o decimal 0,15, isso pode ser escrito como a fração 15 sobre 100 ou a porcentagem 15%. Da mesma maneira em que eu posso escrever a fração 24 sobre 100 e isso ser escrito como o decimal 0,24 ou então 24%. Então, essas são as maneiras, tá, de estar representando porcentagem, tá? Então, você acaba representando porcentagem para acabar fazendo as contas de maneira decimal ou fracionária. Bem, mas não somente isso, né? A gente usa porcentagem para calcular a porcentagem de valores, né? De um certo determinado valor. Então, uma porcentagem de um valor pode ser obtida de uma maneira simples, por meio de uma multiplicação. Por exemplo, 20% de 350, né? Se eu quiser determinar o valor, né? Determine 20% de 350. Então, determine 20% de 350. Ora, como eu sei que o número 20% pode ser escrito como a fração 20 sobre 100 ou o decimal 0,20, né? Que é o mesmo decimal 0,2, tá? Para ficar claro. Porque você pode botar zeros aqui depois da vírgula, esses caras que aparecerem não fazem diferença. Você tem duas opções. Ou você faz 20 sobre 100 vezes 350, ou você faz 0,2 vezes 350. Vou fazer os dois casos e mostrar para vocês como que a gente pode fazer essas contas rapidamente, tá bom? Porque aqui a gente está fazendo 20% de 350, é isso que a gente está fazendo. Então, primeiro exemplo, solução 1 aqui, né? Aqui você pode cancelar um zero de cima com o de baixo entre o 100 e o 20, e um zero de cima com o zero de baixo entre o 10 e o 35. Então você vai ficar com 2 vezes 35, que isso é 70. Rapidamente você consegue. Ou então, você pode, né, solução 2, usar o decimal, que é o 0,2 vezes 350, que dá na mesma, só que aqui a ideia é outra. É tirar um zero e tirar uma casa decimal do outro número, tá? De um número você tira zero, do outro você tira a casa decimal, que fica a mesma coisa. 2 vezes 35, que também é 70. Uma coisa interessante sobre porcentagem é que, assim como ela tem uma representação fracionária, né, ela pode acabar sendo representada por meio de desenhos. Então, se você tem, por exemplo, um retângulo, tá? Se eu partir esse retângulo ao meio, eu estou pegando a totalidade, e a totalidade, isso é importante, a totalidade é 100%. Não que não exista porcentagem maior que 100%, existe. A pessoa pode ter um aumento de 120%, 130%, se o salário dela aumentar mais do que é o próprio salário, né? Isso a gente conversa em aulas posteriores. Mas, se a gente estiver falando de algo, a totalidade vai ser 50%. Em frações, se eu partir algo ao meio, não ficou bem no meio, vou só dar uma ajustadinha aqui. A gente diria o seguinte, né? Nós diríamos o quê? Em frações nós diríamos que
Aqui eu tenho 1/2 e aqui eu tenho 1/2, né? Metade, metade. Em porcentagem, 1/2, 1/2. Em porcentagem, nós dizemos que eu tenho, essa parte aqui representa 50% e essa parte representa 50%. Ambos os cálculos estão corretos, tanto faz dizer que é 1/2 quanto 50%. Por quê, professor? Ora, porque se você pegar 1/2, é a mesma coisa de 1 dividido para 2, né? Então, decimal, não dá, coloca o 0, e o 0. 10 dividido para 2 são 5. 5 vezes 2 são 10. Para 10 não resta nada. Então, 1/2 é 0,5. E o que isso tem a ver, professor? É porque 0,5 é 50/100, que é 50%. E 1/2 é a fração que representa o decimal 1,5. E essa fração aqui, 1/2, é a fração irredutível de 50/100. Basta você pegar o 50 e dividir por 50 e o 100 e dividir por 100, que você vai encontrar a mesma coisa. Então as porcentagens, elas são facilmente desenhadas, né? Vou fazer mais um exemplo aqui. Então, se eu tenho um retângulo, tá? Se eu tenho um retângulo, vou fazer da forma que eu fiz agora há pouco. E eu divido ele ao meio. Ficou bem no meio, vou botar mais aqui para ser o meio. Digamos que eu fiz aqui ao meio e eu reparto essa parte aqui ao meio de novo, né? Então, o que eu posso constatar aqui rapidamente, tá? Essa parte que foi dividida ao meio é 50%. Essa aqui toda, né? É os outros 50%, que é 50% mais 50% vai dar o total, que é 100%. Só como eu dividi esses 50% ao meio, então aqui eu tenho 25% e aqui eu tenho 25%. Assim como se eu tivesse um círculo, dividir esse círculo. Deixa eu tentar fazer segmentozinhos de reta aqui. Digamos que eu consegui dividir em pedaços exatamente iguais, né? Então, deixa eu tentar fazer aqui. Vai ficar mais bonitinho. Tô tentando, gente. Esse aqui tem que aumentar. Esse aqui tem que vir pra cá. Vem. Isso. Desculpa a demora. Vamos lá. Então, pra cá. E pra cá. Aí eu vou tirar aqui e vou fazer um risquinho. Só pra situar. Mas eu acho que vocês vão entender quando eu fizer aqui a brincadeira. Então deixa eu riscar aqui rapidinho. Quer dizer que tá saindo do mesmo lugar. Tá chegando até aqui. Então eu peguei os 100% do círculo. Uma pizzazinha aqui, né? Peguei os 100% da pizza e dividi em 5 partes. Então se eu pegar 100%, dividir em 5 partes, o que eu tenho? Cada parte disso aqui é o que? 20%. Então, se uma pizza, né, dividida em fatias iguais, cada fatia representa 20% da pizza. Então, por que eu posso fazer essa parte de porcentagem, né? Só um instante aqui. Vou escrever mesmo na divisão. 100% dividido, né, por 5, tá? Em 5 partes. Cada parte vale 20%. Por que eu estou dividindo dessa maneira? Por que eu posso fazer isso, né? É porque quando eu iniciei a aula, vocês viram que existe uma interligação entre porcentagem e frações, tá? Que são as múltiplas representações. Aí só para a gente ficar com essa figurazinha aqui, melhor eu vou fazer isso aqui para vocês visualizarem de forma mais evidente, tá bom? Então, esse vídeo é sobre essa parte de representações e calcular a porcentagem de algo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.